Bem-vindos a mais um programa Falando de Teses. Este programa tem por objetivo, antes do mais, divulgar a ciência, divulgar a produção científica, divulgar intelectuais, pensadores, professores, pessoas que vivem no plano das abstrações e que trazem para a concretude dentro de uma praxis acadêmica profissional. Meu nome é Wagner Ginotti Pires, eu sou graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, possuo mestrado e doutorado em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, subárea Direito Penal, tendo tido por orientador o professor doutor Dirceu de Mello. E estamos hoje aqui, dentro desse projeto, trazendo o professor Adolfo Mamoru Nishiyama, mestre e doutor, sendo graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sendo mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica, também em Direito das Relações Sociais, na subárea Direito Constitucional. Dentro disso, a proposta é nós falarmos hoje, dentro daquilo que foi o seu objeto de tese publicado pela editora Juruá. E hoje, além disso, que nós estamos falando, é um dos grandes autores da editora Focus. Não suficiente, também tenho que repontar que, em relação à sua dissertação de mestrado, esta obra foi publicada também falando sobre o direito constitucional dos vulneráveis pela editora Atlas. Então, o nosso trabalho de hoje vai ser exatamente em falar, e aí em nível de vulnerabilidade e hipervulnerabilidade, da proteção jurídica das pessoas com deficiência nas relações de consumo. Então, agora, o nosso convidado, o professor doutor Adolfo Mamoru Nishiyama. Por gentileza, professor. Olá, Wagner. Eu vou chamar de Wagner, não de Dr. Wagner ou professor Wagner, porque nós já temos uma história acadêmica há muito tempo, né? Então eu já tenho essa liberdade de chamá-lo de você. E essa questão de formalidade, chamar de doutor, professor, aqui entre nós, não existe, né, professor Wagner? É evidente. Gostaria de agradecer imensamente ao convite de participar deste programa de podcast. É uma grande honra, como seu amigo, poder participar deste bate-papo, vamos dizer, informal, né? Não usando muita formalidade, porque é muito importante para que a gente possa divulgar o que os pesquisadores estão pensando na área do direito, né? Antes de mais nada, para começar a nossa conversa, gostaria até de falar como surgiu a abordagem da minha tese, né? A proteção jurídica das pessoas com deficiência nas relações de consumo. Eu fiz o meu, como você mesmo já abordou, fiz o meu mestrado e doutorado lá na PUC. Meu orientador foi o professor Luiz Alberto Davi Araújo. Eu comecei a fazer o mestrado em 1992, né? E em 94, mais ou menos, eu fiz um crédito com o professor Luiz Alberto Davi Araújo. Naquela época ele não era muito conhecido academicamente, ele era professor lá da PUC, mas ele não tinha uma produção intelectual, assim, divulgada na área jurídica, porque ele estava meio que começando, né, na área, né? E aí eu resolvi fazer com o professor Luiz Alberto. Na verdade, eu queria fazer um crédito com algum bambambam lá da PUC, né? O Celso Ribeiro Bastos, que era vivo naquela época ainda, Michel Temer também era professor de lá, eu já estava caminhando para a política também, mas só que quando eu fui fazer os créditos, quando eu fui me matricular num dos créditos, todo mundo já estava
com quantidade assim suficiente de alunos. E aí tinha um tal de Luiz Alberto Davi Araújo que tinha poucos alunos. Falei, quem que é esse Luiz Alberto Davi Araújo? Nunca ouvi falar, né? Eu vou fazer com ele. E olha, a Wagner, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque era um professor assim sensacional na área acadêmica e também em relação à questão de direitos humanos. E a partir daí comecei a fazer um crédito com ele, depois gostei, fiz um outro crédito com ele. E num desses créditos, o que aconteceu? Ele pediu para que nós fizéssemos um trabalho acadêmico em grupo, e um desses trabalhos que eu me engajei foi em relação à proteção constitucional do consumidor. E aí eu fiz esse trabalho monográfico com ele, num dos créditos, e logo em seguida, quando eu estava acabando os créditos, eu não tinha orientador e pedi para ele ser meu orientador. E ele aceitou, e comecei a fazer a minha orientação com ele, e comecei a fazer justamente a minha monografia, a minha dissertação, né, de mestrado, com o tema Proteção Constitucional do Consumidor. E eu desenvolvi, e aí eu defendi a dissertação de mestrado em 97 com esse tema, a proteção constitucional do consumidor. E aí, eu defendi em 97, durante um bom tempo eu comecei a escrever vários artigos, vários livros, mas eu não parti para o doutorado. Fui fazer o doutorado muito tempo depois. Eu entrei no doutorado em 2013 e escolhi o professor Luiz Alberto Davi Araújo novamente como meu orientador, e ele aceitou. Eu já tinha uma produção intelectual grande nessa época, já porque comecei a publicar várias coisas, e eu tinha que aliar a minha dissertação de mestrado, como eu já tinha começado esse trabalho, eu aliei a minha dissertação de mestrado para fazer a minha tese de doutorado com a linha de pesquisa do professor Luiz Alberto Davi Araújo, que era em relação às pessoas com deficiência. E aí eu sempre pensava assim, né, quando eu, ainda antes do doutorado, eu pensava assim, por que o professor Luiz Alberto voltou para essa área de pessoas com deficiência, né? Porque naquela época praticamente não tinha produção acadêmica nesse sentido. E nós, muitas vezes, discriminamos pessoas com deficiência. Essa é a realidade. E eu era uma dessas pessoas que pensava dessa forma. Mas o que tem para escrever sobre pessoa com deficiência? E aí, quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, procurei aliar essa linha de pesquisa do professor Luiz Alberto com a minha dissertação de mestrado. E aí eu propus ao professor Luiz Alberto esse tema, proteção das pessoas com deficiência nas relações de consumo. E aí eu confesso que quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre pessoas com deficiência, Wagner, nossa, eu me apaixonei pelo tema, porque eu vi que eu estava enganado, que era uma área onde há uma produção acadêmica hoje muito grande e que a questão de proteção das pessoas com deficiência, ela está intimamente ligada com a questão dos direitos humanos, que é uma área que eu gosto de atuar, que é em relação à proteção das pessoas vulneráveis, né? E aí, né, na tese de doutorado, eu ainda coloco, né, além da questão da vulnerabilidade, falo na questão da hipervulnerabilidade das pessoas com deficiência nessas relações de consumo. Foi daí que surgiu a minha tese de doutorado. Adolfo, professor Adolfo, doutor Adolfo, o conceito de vulnerabilidade, o conceito de hipervulnerabilidade, ele se assenta numa ideia de fragilidade, numa ideia em que uma pessoa ela tem um descuidado, ela tem uma desproteção, ela não possui uma vigilância correta, uma vigilância que ela deveria ter,
exatamente por conta de tudo aquilo que a fragilista, dentro de um conceito de normalidade, se é que existe um conceito de normalidade. Quer dizer, partindo dessa falácia de que nós somos normais e os outros são menos normais ou frágeis. Como que o senhor definiria, e já entrando no terreno da sua tese, essa questão da vulnerabilidade, da hipervulnerabilidade? E eu sei também que a sua obra ela sofreu um impacto de um filme, que, aliás, baseado numa realidade que teve aquele ator senegalês Omar Sy, que, aliás, é um grande ator hoje, residente na França, até entrando em algumas polêmicas, em que ele retrata a vida de um tetraplégico. E segundo o senhor mesmo apresenta isso teria influenciado dentro dessa ideia de hipervulnerabilidade. Então, eu gostaria que o senhor conceituasse um pouco tudo isso, o que é a vulnerabilidade, a hipervulnerabilidade, um pouco do histórico de tudo aquilo que vai motivá-lo, que vai influenciá-lo na sua produção em relação a esse tema. Por gentileza. Ótima pergunta, Wagner. Aliás, como eu falei no começo, não sei por que você está me chamando de senhor. Nossa formalidade aqui não existe, irmãos, né? Nós somos irmãos, fato, né? É um fato. Então, na próxima, você pode me chamar de você mesmo. Muito obrigado. Senão, eu vou começar a chamar de senhor também. E aí ficaremos muito formais aqui, né? E essa não é a intenção nossa. Não é, né? realmente não é. Muita boa colocação. Na própria introdução da minha obra, eu coloco esse filme. Aliás, eu adoro assistir filmes, bons filmes, né, que podem nos ensinar bastante coisa, né? E um desses filmes foi esse Intocáveis, né, um filme francês, né? E que eu coloco logo na introdução para demonstrar justamente sobre as pessoas com deficiência, né? Que retrata muito bem qual é a visão da sociedade em relação às pessoas com deficiência. Né? Então, vou falar brevemente sobre esse filme, Intocáveis. Né? É um negro, né, que vai de periferia, ele vive de programa social do governo francês, e ele precisa comprovar para o governo que ele está procurando emprego, senão ele perde o benefício. Então, na verdade, ele vai fazer entrevista só para dizer que ele foi fazer entrevista de emprego. Então, o filme começa dessa forma. Então, tem esse tetraplégico fazendo entrevista para contratar cuidador. Só que quais são os cuidadores que aparecem lá? Porque ele é bilionário, ele tem muito dinheiro. Ele é empresário, tem muito dinheiro. E só aparecem candidatos a cuidador com nível universitário. Eu formei em tal lugar, tenho experiência em tal lugar. Eram pessoas assim com experiência que até nós, na área acadêmica, os contrataríamos para ser professor, porque eram super qualificados. E eles queriam aquele emprego para ser cuidador de uma pessoa tetraplégica. Muito bem. Aparece um, aparece outro, e o filme começa assim, e ele recusava todos. Até que aparece essa pessoa totalmente desqualificada, da periferia, né, negro, e ele foi lá só para dizer que tinha tentado o emprego, né? Aí esse empresário falou, volta aqui amanhã, que eu assino esse papel para você, né? Aí ele voltou no dia seguinte com a intenção de pegar o papel, né? Mas, na verdade, o papel assinado, mas, na verdade, ele estava conseguindo emprego, porque esse empresário contratou para ser cuidador, coisa que ele não queria, né? E aí ele aceitou ser cuidador dessa pessoa e começou a cuidar dela. E um amigo desse empresário, num café que eles estavam tomando, falou assim, olha, eu pesquisei esse seu cuidador. Ele
ele já cumpriu pena Sim. por assalto, né? Tome muito cuidado com ele. Essa gente não tem pena de ninguém. Aí o tetraplégico falou, não, mas é isso que eu quero. É por isso que eu contratei. Ele me entrega o celular, às vezes quando toca o celular, ele entrega na minha mão, mas ele esquece que eu sou tetraplégico, né? Ele esquece a minha condição, né? Esse tipo de gente que eu quero para cuidar de mim, gente que não tenha dó de mim, né? Por isso que eu o contratei, porque ele não tem dó de mim, né? Então esse filme, ele deixa um recado importante, né? Nós não devemos ter dó das pessoas com deficiência. É esse o recado. Por isso que ele o contratou, né? Porque ele não tinha dó, né? Ele queria ser tratado de forma igual, como se ele não tivesse nenhum tipo de paralisia corporal. Então ele queria ser tratado de forma igual. Então esse sentimento que é importante da sociedade. Não tratar as pessoas com deficiência com dó, né? Tratar as pessoas com deficiência como seres humanos. Então, esse é um ponto do filme que me marcou e eu coloquei na introdução do meu livro, né? Agora tem um outro filme, Wagner, que eu assisti, que também adorei, que não está no meu livro, mas que também ressalta esse ponto que eu estou falando, né? Chama Uma Lição de Amor. O nome original do livro é I Am Sam, Eu Sou Sam, né? O Sean Penn é uma pessoa com deficiência intelectual. Ele tem o intelecto, ele faz o papel de uma pessoa com intelecto ele é já um adulto, né? Mas com intelecto de uma criança de uns 7 anos de idade, né? E aí, de alguma forma, ele teve relacionamento com uma mulher e teve um filho, uma filha. E a mulher foi embora e deixou essa filha com ele. E ele começou a cuidar, ele com uma deficiência intelectual, sozinho, cuidando da filha. Até que a filha começa a crescer, a filha acho que tem lá os seus 7, 8 anos de idade, está lá na escola. Ele leva a criança para o parque, para passear, para brincar e tal. Até que quando ela está na escola, a professora fica sabendo da condição intelectual do pai, fica sabendo que o pai é que cuida sozinho dela, né? E chama o conselho tutelar. E aí começa uma briga judicial para que ele venha perder a guarda da menina, né? Por conta da condição intelectual dele. E aí ele contrata a Michelle Pfeiffer, a advogada, né? E a Michelle Pfeiffer aceita defendê-lo pro bono, né? Ou seja, ele só vai pagar honorário se ela vencer a causa a favor dele. E é até engraçado, né, que ele aprende essa palavra pro bono e fica repetindo aos amigos, e os amigos que ele tem também são pessoas com deficiência intelectual, né, falando, olha, contratei uma advogada pro bono. Ele nem sabe o que é pro bono, né, mas fica falando isso e tal, né. E aí começa a batalha judicial, né, para ele ter a guarda da menina, né. E aí que tá, né? A gente verifica que nesse filme, quando ele vai ao parque, quem está acompanhando as crianças no parque são as babás. Nenhum pai, nenhuma mãe estava lá com o filho no parque. Ele era o único pai que estava com a filha no parque brincando. Não terceirizou a brincadeira para uma outra pessoa. Ele era o único que ia lá, brincava, se divertia, né? E mesmo assim, o conselho tutelar queria tirá-lo, tirar a guarda dele. Uma pessoa que se dava muito bem. E a filha, quando ela estava com aquela idade, já percebeu que o pai era diferente dos outros pais em relação à capacidade intelectual, né? Mas eu não vou contar o filme, não vou contar o final do filme, né?
eu deixo para que as pessoas assistam, mas eu estou contando esse filme porque há uma parte no filme em que a Michelle Pfeiffer fica nervosa, né? Porque conversar com uma pessoa com deficiência intelectual não é fácil, não é uma conversa tranquila, né? E ela fica nervosa, e aí chega um ponto que ela fala: eu não sei como eu devo chamá-lo, não sei se eu devo chamá-lo de doido, de retardado, enfim, né? Ela falou: como é que eu te chamo? Simplesmente ele fala: eu sou Sam. Aí o nome do filme, I am Sam. Ele fala: não, me chame de Sam, eu sou Sam, né? Por que eu estou falando isso do filme? Porque esse é um outro ponto igual ao filme Intocáveis. Ele está falando o quê? Eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa. Né? Me chame pelo meu nome, porque eu sou uma pessoa. Né? Então esse ponto me marcou muito no filme. Novamente a questão, nós estamos lidando com seres humanos. Ele é um ser humano, como outro qualquer. Né? Então esse é o ponto importante. Né? Então o filme, depois, quem tiver interesse, assista, porque tem no YouTube, né? Muito bom esse filme. Aliás, a atuação do Champagne, eu não gostava do Champagne como ator. Mas depois que eu assisti esse filme, eu comecei a adorar esse ator, porque ele faz perfeitamente esse papel. Né? Então esse é o ponto importante. Aí, voltando agora, né? Indo agora para a questão da vulnerabilidade. Né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, você reportou muito bem a questão da pessoa mais fraca, né? Então, quando a gente fala, né, de consumidor, né? Aliás, é a minha dissertação de mestrado, né? A proteção constitucional do consumidor, eu tratei dessa questão da vulnerabilidade, né? O consumidor, ele é vulnerável, né? O que é essa vulnerabilidade? A vulnerabilidade pode ser uma vulnerabilidade, por exemplo, técnica, em relação ao consumidor. Por exemplo, o consumidor não detém a técnica de produção. Por exemplo, Wagner, ele não sabe como um automóvel é produzido. O Wagner não sabe, né, nós somos leigos, nós não sabemos o nome das peças que formam o motor, né? Se nós não tivermos essa formação. O fornecedor sabe. Então, a gente tem uma vulnerabilidade técnica. Então, outro dia eu estava vendo a televisão, tinha uma senhora que foi num posto de gasolina, ele falou que tinha que trocar um óleo, aí falou para ela ligar o motor, enquanto isso ele colocou só um galão de óleo e os outros eles esconderam e pegaram vazio, né, para enganar o consumidor. Né? Tá? A gente vê a vulnerabilidade técnica aí. Nós temos a vulnerabilidade jurídica também. Né? O que é essa vulnerabilidade jurídica? O fornecedor, uma grande empresa, detém um corpo jurídico já estruturado para defendê-lo. Uma pessoa que não seja um advogado, né, não vai ter que contratar um advogado particular, porque ela não demanda constantemente. Então, ela tem essa vulnerabilidade jurídica. Né? Essa vulnerabilidade jurídica, a Cláudia Lima Marques também fala que entra a questão contábil, né? A questão contábil também, em que você tem um corpo contábil no fornecedor, isso já demonstra a desigualdade com o consumidor. Né? Temos a vulnerabilidade socioeconômica, onde muitas vezes o consumidor é hipossuficiente, não tem condições econômicas para demandar contra uma grande empresa, contra um fornecedor. Enfim, vulnerabilidade informacional, né? As informações sobre o produto, quem detém é o fornecedor, muitas vezes a gente não tem a informação. Né? Então, temos essa série de vulnerabilidades voltadas ao consumidor. Agora, quando a gente fala hipervulnerabilidade das pessoas com deficiência, nós estamos falando que o consumidor com deficiência, a pessoa com deficiência que é um consumidor também, tem uma vulnerabilidade maior. Por exemplo, eu falei da vulnerabilidade informacional. Uma pessoa cega, ela precisa, por exemplo, de um manual
para ler em braille, por exemplo, né? Como é que ela vai ter acesso à informação, uma bula de remédio? Teria que ter em braille. Então, ela tem uma vulnerabilidade maior, porque não é em todo lugar que nós encontramos um manual em braille, né? Uma informação, uma bula de remédio em braille. Aliás, na minha tese eu trago uma série de jurisprudências que fala sobre essa questão, né? Inclusive tem uma jurisprudência que eu junto na minha tese, que coloquei no meu livro, em que o Ministério Público de São Paulo ajuizou uma ação civil pública onde exigia que houvesse manual de instalação de fixador de televisão em braille, né? E a ação foi julgada improcedente. O Ministério Público recorreu para o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, dizendo que era inviável, né? E aí eu fui ler o voto do relator. E aí, de forma um tanto quanto jocosa, o relator dizia assim: para que manual de instalação de suporte de TV em braille? Afinal, uma pessoa cega não sabe, nem vai assistir a televisão, não precisa disso, né? A gente vê, né, que até o Poder Judiciário está despreparado, né? Uma pessoa cega, por exemplo, não podia ler o manual em braille e pedir para uma outra pessoa instalar para ela, né? Quer dizer, ela tem esse direito também de saber a informação, vulnerabilidade informacional, né? De ler, né? Uma pessoa cega, por exemplo, não consegue escutar o que está sendo falado na televisão, né? Por exemplo, o programa do Jô, quando era veiculado, passava na rádio também. Então, uma pessoa cega também ouvia o programa do Jô, né? Então, uma pessoa cega também ouve a televisão. Então, por essa razão, ela também tem o direito de ter a informação de como instalar o fixador na parede, né? Então, eu achei que essa decisão ela foi contra, né, tudo aquilo que se prega em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Aí a gente demonstra a hipervulnerabilidade da pessoa com deficiência, porque ela precisa de uma proteção maior, né? Então, esse link que eu fiz em relação à vulnerabilidade e à hipervulnerabilidade. Professor, mais uma coisa, eu vejo que em relação à literatura estrangeira, Adolfo, você citou Foucault. E dessa vez não foi o best-seller dele, Vigiar e Punir, mas A História da Loucura. Por que A História da Loucura? Porque essa questão do louco. O louco, lato sensu, evidentemente, a própria nomenclatura já é carregada de preconceito, já é carregada de discriminações, nem se fala mais, aquele portador talvez de transtornos. Por quê? Ele é um hipervulnerável? Como que ele se colocaria nessa situação? Boa pergunta, viu, Wagner? Essa questão tem 2 pontos aí. Aliás, com essa pergunta eu vou abordar até 2 pontos, né? Antes de falar sobre essa literatura do Foucault, eu queria falar dessa questão da nomenclatura que você acabou de mencionar, né? Hoje, no mundo onde vivemos o politicamente correto, nessa questão de direitos humanos, é importante também a gente usar a nomenclatura correta, né? Se Wagner, em vez de eu chamá-lo de Wagner, eu chamá-lo de Pedro, de João, de Ricardo, você não vai me atender. Porque você não é João, você não é Pedro, você não é Ricardo, você é Wagner. Wagner Ginotti Pires. Você tem um nome. Esse nome já está dentro da sua personalidade. Então,
o nome é importante. Tem gente que acha que o nome não é importante, mas o nome é muito importante, né? Eu me chamo Adolfo, né? Não gosto muito desse nome Adolfo, porque lembra o Hitler, né? Aliás, na universidade, muitos alunos me chamam de Hitler por causa da minha rigorosidade, né? Na acadêmica, né? Mas o Adolfo já incorporou na minha personalidade. Eu atendo as pessoas com esse nome. Então é importante o nome, né? Então a nomenclatura que nós damos às questões das pessoas com deficiência é super importante. A Constituição de 88, ela fala em pessoas portadoras com deficiência. E hoje nós não usamos mais a questão portadora com deficiência. A gente fala pessoa com deficiência e não pessoa portadora com deficiência. Por quê? Quando a gente fala portar, é algo que a gente pode abrir mão. Óculos, eu estou portando. Se eu tirar o óculos, eu não estou mais portando, né? Então, eu posso portar o óculos ou não. É óbvio, se eu não portar o óculos, eu não vou enxergar nada, né? Celular, eu posso estar portando ou não. RG, eu posso estar portando ou não. Então, a deficiência não, né? Então, o que acontece em relação a uma deficiência física? A deficiência física eu a terei pelo resto da minha vida, né? Então, não é uma questão de portar ou não. Então, o que é importante? A gente, nós usarmos a nomenclatura correta. Então, pessoa com deficiência. Porque a ênfase maior hoje é para a pessoa e não para a deficiência. Então, pessoa com deficiência. Como é uma questão de direitos humanos, nós damos importância à pessoa e não à deficiência. Então, a palavra portar a gente não usa mais. Outra palavra que nós, ou expressão que nós não usamos mais. A Constituição de 88 falava em integração social das pessoas com deficiência. E hoje a gente não fala mais em integração social. A gente fala em inclusão social das pessoas com deficiência. Qual que é a diferença hoje entre integração e inclusão? A inclusão é o termo correto. Quando a gente fala em integração, o Wagner tem um filho pequeno, né? Vamos supor que o filho do Wagner tivesse algum problema físico, né? Ou até mesmo intelectual, né? E ele fosse numa escola regular, né? Se o seu filho se adaptasse à sala de aula, ele estaria integrado. Agora, se ele não se adaptasse, ele não estaria integrado. Então, ele seria excluído. Então, vamos colocá-lo numa sala especial. Ou seja, ele seria discriminado. Com a Convenção Internacional de Proteção das Pessoas com Deficiência de 2007, essa nomenclatura mudou, como eu falei. Agora a gente chama pessoa com deficiência e a gente fala em inclusão social. O que é a inclusão social? A inclusão social faz com que aquela pessoa com deficiência faça parte da sociedade. Então, ela faz parte da sociedade. O que acontece agora, né? Ela deve estudar regularmente com as pessoas matriculadas no ensino regular. No ensino regular. O que acontece? As pessoas, as outras crianças, é que devem se adaptar à pessoa com deficiência, tratá-las com igualdade. A professora deve se adaptar à pessoa com deficiência, tratando-as com igualdade. Isso que é incluir, né? E, obviamente, né, dentro desse contexto escolar, deve haver um tratamento multidisciplinar. Então, há necessidade de acompanhamento com psicólogos,
com assistente social, se for o caso, enfim, né? Ter a sociedade em si se adaptar à pessoa com deficiência para que ela possa ser incluída dentro da sociedade. Então, a expressão inclusão quer dizer a sociedade se adaptar às pessoas com deficiência para que elas possam sentir-se parte da sociedade, né? E ainda falando sobre a nomenclatura, hoje hoje nós não falamos mais em deficiente, não chamamos a pessoa, aquele deficiente, porque a ênfase não é a deficiência, e sim a pessoa. Então, correto é falarmos pessoa com deficiência, pessoa cega, pessoa cadeirante. Então, dar ênfase à pessoa, né? Então, esse é o ponto importante, né? Então, gostei muito que você fez essa pergunta colocando essa questão da nomenclatura, muito correta. E agora vamos ao Foucault, né? Que ele fala da história da loucura. Como eu falei, a gente não chama mais de loucura, né? Então você abordou muito bem, né? O livro dele seria outro, o nome, né? Então, mas a história das pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, né? Mas o livro original chama A História da Loucura. Ele fala da nau dos loucos, né? O que é essa nau dos loucos, né? Isso foi na Idade Média. Mas antes de falar da nau dos loucos, né, eu coloco na parte histórica como que as pessoas com deficiência eram vistas ao longo do tempo. Então, na Antiguidade, lá na Índia, o que acontecia? Quando nascia uma pessoa com deficiência física, o pai tinha autorização para matar esse filho. Ele poderia afogar esse filho no rio Ganges, para ter ideia, né? Porque as pessoas com deficiência física não eram bem-vindas nesse mundo. Então, na antiguidade, eles eram autorizados a matar as crianças com deficiência, né? E também na Índia, né, os brahmanes tinham aquele código de Manu, que dizia que as pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência, elas não tinham direito de herdar, elas não poderiam ser herdeiras, né? Então, aí a gente já via que as pessoas com deficiência não tinham direito algum, eram totalmente discriminadas dentro da sociedade. Isso não mudou muito na Idade Média. Essa nau dos loucos, Foucault retrata a época da Idade Média, né? Ele tinha um simbolismo, essa nau dos loucos, né? Porque como tinha muitas pessoas com deficiência intelectual, que eles faziam? Eles levavam essas pessoas com deficiência intelectual para os navios, para que eles embarcassem, e era um simbolismo. Por quê? Porque retirava as pessoas com deficiência intelectual da cidade, dos muros da cidade. Então você não via pessoas com deficiência intelectual dentro das cidades. Esse era um ponto, né? O segundo, simbolismo. Aquela partida poderia ser a última, porque você sabia que o barco ia partir, mas você não sabia se ele ia voltar, porque naquela época a navegação não era tão segura como é hoje, né? Então, o barco poderia partir, mas era uma incógnita ele voltar, porque podia pegar uma tempestade, podia afundar, podia, enfim, né? Se perder no oceano, né? Então havia esse simbolismo. Podia ser que eles não voltassem. E a torcida era porque eles não voltassem, né? E, aliás, né, isso não consta no livro, mas eu tenho até a impressão que a tripulação até jogava as pessoas com deficiência no mar, né? Para elas não voltarem, né? Podia até acontecer isso, né? Mas esse simbolismo que o Foucault retrata muito bem no seu livro, né? Essa possibilidade das pessoas com deficiência não voltarem para as cidades, né? E eu retrato essa questão, né, do Foucault na minha obra, né? Então, é nesse sentido que eu coloquei a obra do Foucault na minha tese. Adolfo, é um tema
evidentemente, absolutamente atual. E a questão do analfabeto, a questão do deficiente intelectual. E aí também me recordo de um filme que traz ali, pelo menos na minha leitura, a questão de um autismo, que é, enfim, a figura de Tom Hanks, em que ele vai estrelar aquele filme, o Forrest Gump, em que você vê ali um indivíduo marginalizado e que, pelo amor da mãe, a mãe vai complementando, ou vai, de alguma forma, não vou falar nem integração, porque nem seria isso, mas de uma forma compensando, porque não há integração, vai compensando tudo aquilo que a escola deixa, ou pelo menos deveria, fornecer. Então, como ficaria essa relação entre hoje o deficiente, o analfabeto e o sistema escolar, particularmente nessa questão de cotas? Sim. Nas relações de consumo, Sim, evidentemente. perfeito, perfeito. Esse filme também é um outro filme maravilhoso, né, Wagner? Sem dúvida, Forrest sem Gump, dúvida. assisti várias vezes, Sem né? dúvida. Você retrata bem a posição da mãe. Olha, eu acho que quando você tem uma pessoa com deficiência na família, os pais são muito importantes, né? Justamente porque são eles que lutam pela inclusão social dos filhos, né? São os que mais lutam, né? Os pais, você sabe muito bem disso, né? Dão de tudo para o filho, né? Então, Forrest Gump, ele retrata muito bem e ele, na verdade, ele é um sucesso, né, É, na vida dele. é. Apesar das limitações que ele tem, né, tudo que ele fez na vida foi um sucesso, né? Ficou famoso, né? Correndo, aliás, a atividade física que ele fazia, né, correndo pelo mundo, é muito importante, né? Então, essa questão, acho que familiar é fundamental, né? E aí, o que acontece? Aí a importância, né, quando a gente fala relação de consumo, a importância da educação, né? Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, essa questão ela ficou regulamentada pela legislação. A propósito, né, o que eu defendo é que haja políticas públicas voltadas para a defesa das pessoas com deficiência por conta dessa hipervulnerabilidade. Então, quando a gente fala políticas públicas, nós estamos falando em ações governamentais. Agora, a ação governamental não parte só do legislativo, não parte só do legislador para criar leis voltadas à defesa das pessoas com deficiência. Aliás, a legislação brasileira ela é vasta sobre proteção das pessoas com deficiência. Nós temos essa legislação bem antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015. Nós temos legislação que permite, por exemplo, passagem gratuita para ônibus intermunicipal, para as pessoas com deficiência que são carentes. Temos legislação para isenção de imposto para aquisição de veículos, né? Então, a legislação ela é muito vasta, né? E quando a gente fala em políticas públicas, ação legislativa, a gente tem. Agora, políticas públicas, a gente precisa também para ação voltada administrativamente, para o poder executivo e, principalmente, ações voltadas para o judiciário, para a tutela jurisdicional, né? Como eu lhe dei o exemplo daquele desembargador que foi relator, que negou provimento àquele recurso, dizendo que não haveria necessidade de um manual para uma pessoa cega para instalar um suporte de TV, né? Isso foi antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Eu tenho certeza que hoje esse desembargador julgaria de forma diferente, né? Mas, como eu lhe disse, há necessidade
de ter políticas públicas também voltada para a atividade jurisdicional, para que a atividade jurisdicional veja as pessoas com deficiência com essa questão da hipervulnerabilidade, para que ela possa ser protegida, né, com maior ênfase, com base, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Muito bem. Então, essas políticas públicas são importantes. E entre essas políticas públicas vem a questão da educação, que você falou, né? Voltados para a erradicação do analfabetismo das pessoas com deficiência, mas eu acho que vou muito além disso. Não só das pessoas com deficiência, mas também, Wagner, para a pessoa analfabeta. Para a pessoa analfabeta que não tenha nenhuma deficiência, seja intelectual, seja física, porque eu entendo que o acesso à educação é um direito básico, um direito humano básico, um direito fundamental para qualquer ser humano, né? E a gente fica até triste, né, quando nós nos deparamos com pessoas que não têm, que são analfabetos funcionais, pessoas que aparentemente sabem ler uma palavra, mas não sabem interpretar a palavra, né? Daí a importância de políticas públicas voltadas para essa questão de acesso à educação para todas as pessoas, que é muito importante, né? E aí é importante a participação também de organizações não governamentais nesse sentido, né? Não dependermos somente do Estado. Organizações não governamentais que se empenham para essa questão da educação, né? Nós que somos da área da educação, nós nos preocupamos bastante com essa questão da educação, né? Então, eu acho que políticas públicas e associadas com organizações não governamentais voltadas à educação é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade melhor, né? Para que possamos ter uma sociedade que não seja enganada por políticos ou por fake news, que hoje está na moda, né? Você propagar fake news sem que possa interpretar, né, um noticiário, sem que possa interpretar corretamente um fato, né? Então a educação é muito importante nesse aspecto. Adolfo, na sua obra, Proteção Jurídica das Pessoas com Deficiência nas Relações de Consumo, qual seria, assim, talvez o ponto mais emblemático que, dentro desse conceito de identidade, esta obra registraria naquilo de tudo que foi tratado? Na realidade, o ponto emblemático que a gente tem é a questão da acessibilidade, né? A gente fala acessibilidade atitudinal. Esse é o ponto emblemático hoje da questão da pessoa com deficiência, né? Por quê? Hoje, né, você tem uma vasta legislação, você tem uma vasta informação nos noticiários de questão de proteção da pessoa com deficiência, mas se você não muda a atitude, daí a acessibilidade atitudinal, se você não muda a atitude da sociedade, você não consegue uma proteção efetiva das pessoas com deficiência, né? O que é essa acessibilidade atitudinal, né? É aquilo que eu reportei agora há pouco, né? Quem deve se adaptar não é a pessoa com deficiência. Quem deve se adaptar é a sociedade. É a sociedade que deve se adaptar às pessoas com deficiência, para que elas possam se sentir partes integrantes da sociedade. Então, é a sociedade como um todo que deve se adaptar à pessoa com deficiência. Isso é uma questão de atitude. Enquanto a sociedade não tiver essa atitude, você não vai ter essa inclusão social, né?
Enquanto as pessoas disserem assim, para que cota social para pessoa com deficiência nos concursos, né? Se você não tiver cota social para as pessoas com deficiência, elas nunca serão incluídas na sociedade. Elas nunca terão um serviço público, elas nunca serão servidores públicos, né? Por que eu preciso adaptar os logradouros para as pessoas com deficiência? Qual é a razão, né? Nós que andamos pela cidade, principalmente numa cidade como é São Paulo, a gente vê como são as calçadas, né? Nós que não temos nenhuma deficiência física, nós já temos dificuldade de andar pelas calçadas. Imagine uma pessoa cadeirante, como que ela vai andar pela cidade? Isso depende da atitude, né? Essa questão atitudinal não é somente da sociedade, mas do poder público. O poder público também é responsável, né? Aliás, também não, é o principal responsável para a inclusão das pessoas com deficiência, né? Então, esse é o ponto emblemático, né? Atitude. Enquanto você não mudar a atitude da sociedade, você continuará tendo essas discriminações contra a pessoa com deficiência. Então, a gente verifica que da Constituição de 88 até hoje, né, a sociedade mudou bastante. A sociedade mudou bastante, mas não é o suficiente. A gente vê, né, nós que somos professores da Universidade Paulista, Unip, nós notamos que os campi da Unip são todos adaptados às pessoas com deficiência, né? Você vai nas salas de aula, tem lá informação em braille, você tem acessibilidade aos banheiros, né? Então a gente vê que as universidades elas se adaptaram às pessoas com deficiência. Nós temos alunos, né, também com deficiência auditiva, né? E a universidade contrata uma pessoa para acompanhá-la nas aulas. É Temos fato, isso, é é fato, fato. né? Então a gente verifica que a universidade se adaptou às pessoas com deficiência, né? Então, não só as universidades, mas a gente verifica também, né, que muitas empresas se adaptaram. Eu ando muito hoje de metrô, como né, nos bastidores eu lhe falei, né? Antigamente, há 30 anos, quando eu andava só de metrô, porque não tinha automóvel, não tinha acessibilidade, não tinha elevador, né? Hoje, as estações mais antigas já construíram elevador, né? Não sei se funciona porque eu nunca peguei, né? Mas tem elevador. As novas, né? Estações novas têm elevador para as pessoas com deficiência de mobilidade, né? Então, a sociedade está se adaptando, né? Mas a gente vê que essa questão atitudinal ainda ela ainda é muito fraca, né? Precisa de uma atuação mais forte. A gente vê, por exemplo, transporte do ônibus, né? Tem lá ônibus com acessibilidade às pessoas com cadeira de roda, mas a gente verifica nos noticiários que muitos ônibus ele não funciona, aquele instrumento que levanta, né, a cadeira de roda não funciona para acessibilidade, né? Então, andamos muito, mas também falta muito, né, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Professor Adolfo, assim já finalizando o nosso falando, o nosso discutindo teses, qual a mensagem que você daria para os nossos futuros especialistas, futuros mestrandos, futuros doutorandos e, dentro disso, especialistas, mestres, doutores, os pós-graduados, a stricto sensu, qual seria a grande mensagem que daria, e para lato sensu, evidentemente,
Qual seria o segredo do sucesso? Qual seria, partindo de uma ideia, evidentemente, que há, que há uma vulnerabilidade sistêmica que muitas vezes não permitirá o acesso do graduando atual a esse mundo da lato sensu e da stricto sensu. Muito boa pergunta. E lamentando já que está terminando o nosso bate-papo, né? Nossa, passou muito rápido, né, Foi Wagner? rápido. Muito bom. Eu adorei vir aqui. É um bate-papo muito legal, na qual falei bastante, né? Mas eu achei que é bem produtivo para incentivar as pessoas a estudarem, né? Esse é o ponto E as portas importante. estão abertas para retornar. Oh, muito obrigado, Wagner. Muito obrigado. Retornarei numa próxima Com oportunidade. certeza. Né? Em relação a esse ponto, aquilo que eu falei agora há pouco da educação, né? A educação, na realidade, salvou a minha vida, Wagner. Eu sou filho de... meu pai foi alfaiate, minha mãe costureira. Antes disso, eles foram lavradores, né? Então, eu vim de uma camada pobre da população. Meu pai não me deixou nenhuma herança material, né? A única herança que ele me deixou foi a educação. A única coisa que ele fez questão de me dar foi a questão da educação, né? Mesmo assim, eu estudei em escola pública, fiz no fundamental, fiz escola municipal, no ensino médio fiz escola estadual, né? Mas continuei estudando. O único legado que meu pai deixou, meu pai era semi-analfabeto, mas a única coisa que ele queria é que, nós somos em 3, né, lá em casa, que nós estudássemos, né? E assim eu fiz, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu, assim como a grande maioria da população, trabalhava durante o dia, estudava à noite. Nessa dificuldade é que me formei no ensino médio e entrei na faculdade, fui fazer Mackenzie. Eu mesmo conseguia pagar, porque eu já trabalhava na época, né? E assim fui, né? Então, o importante é estudar. Foi isso que salvou a minha vida. E fiz a graduação, depois fui fazer uma extensão universitária lá na PUC. Quando fui fazer essa extensão, eu entrei no mestrado. Aí, depois de um tempo, fiz o doutorado lá na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? E graças a isso que eu me tornei professor. Eu não queria me tornar professor porque não é que eu não queria, não estava no meu projeto de vida. Meu projeto de vida era me tornar um bom advogado, né? Nem em concurso público eu vislumbrava, queria me tornar um advogado. Mas a vida me levou para um outro caminho, quando eu comecei a fazer o mestrado. Terminei o mestrado e aí comecei a mandar meu currículo para as faculdades, até que uma universidade lá em Mogi das Cruzes me chamou. Eu nunca havia lecionado, hein? E me chamou por causa do meu mestrado. Porque naquela época não tinha muita gente com mestrado, né? E aí eu comecei a lecionar lá em Mogi das Cruzes, né? Porque como eu tirei o título de mestre, eu advogava num banco naquela época, pensei assim, né? Eu tenho mestrado, né? Isso me capacita a lecionar, por que não, né? E aí mandei meu currículo até que lá em Mogi me chamaram e comecei a lecionar lá em Mogi. Aí, primeiro ano eu gostei, comecei em setembro de 1997 a lecionar, né, em setembro. Aí eu gostei, né? E aí o coordenador lá de Mogi gostou de mim. E aí me convidou a lecionar todos os dias lá em Mogi, em 98. Aí eu era advogado, e lá num banco, e o salário que eles iam me pagar lá em Mogi era o dobro, eu já era advogado sênior lá no banco. E eu ia ganhar o dobro como professor. Eu era advogado sênior, que o banco pagava mal como advogado, né? Não era que eu ganhava bem, né? Ia me pagar o dobro lá em Mogi. Aí eu pedi demissão no banco e comecei a lecionar lá em Mogi, né?
E aí começou efetivamente minha carreira acadêmica lá em Mogi. Aí em 98 comecei a lecionar, conheci um professor da Universidade Paulista lá, né? E ele me convidou para lecionar na Unip em 99. Aí saí lá de Mogi, vim para Unip em 99, pertinho lá de casa, né? E comecei a lecionar na Unip desde 99 e estou na Unip de 99 até hoje, né? E comecei a lecionar lá no campus Tatuapé, onde você é o coordenador. Não me lembro o ano, mas foi há mais de 15 anos, Mais de né? 15 Mais de 15 anos, né? mais. E aí temos a amizade desde então, né? E né, você como um ótimo amigo, coordenador, né? Estamos lá até hoje por causa disso, né? Se eu não gostasse de você, com certeza eu já não estaria mais Isso é um fato. lá no campus, né? Estamos lá até hoje, né? E isso transformou a minha vida, né? De lecionar, né? Então, um recado, né, para já finalizar, porque eu sei que o tempo é curto, né? E quando eu falo, começo a falar mesmo, né? O recado que eu queria dar, principalmente para o nosso aluno, né? Lá da Unip, lá do campus Tatuapé, né? É que continue estudando, né? Depois da graduação, faça uma pós-graduação, comece ou com uma extensão universitária, ou com uma especialização, né? Recomendo uma especialização, né, na área que você se dá melhor, né? Depois, tente publicar os artigos que você escrever lá na especialização, tente publicar. Depois, tente um mestrado. Hoje temos várias universidades, né, com mestrado na área do direito. Tente um doutorado, né? Quiçá até um pós-doutorado, né? Estudar é essencial, né? A propósito, né, trouxe até uma obra aqui que eu, como o professor Wagner falou, hoje eu escrevo bastante para a editora Foco, né? É lá de Indaiatuba, né? Tem essa obra aqui, ó, questões aqui, né? Para a OAB, né? Como passar no exame da OAB, 5.000 questões. Né? E além disso, eu tenho obras de questões comentadas para magistratura, cartórios, procuradorias, né? Que auxiliam os candidatos a passarem em concurso público, né? Mas, para encerrar, né, é importante, né, estudar pelos livros e completar uma especialização, um mestrado e doutorado, porque só você tem a ganhar. Né? Porque quando você estuda, quando você não deixa de estudar, você se torna uma pessoa melhor, você enriquece e você consegue contribuir aí para a sociedade, e nós precisamos de pessoas como vocês que estão nos assistindo para tornar essa sociedade melhor e para que nós possamos fazer com que todas as pessoas sejam felizes. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Muito obrigado. E aqui já, parafraseando o professor Paulo Freire, as ideias mudam os homens e, a partir disso, esses homens têm condições de mudar o mundo. Muito obrigado, professor Adolfo Mamoro Nishiyama. O senhor é o exemplo, tudo de bom, como pessoa, como intelectual, como pai, como marido, como colega de trabalho, como irmão nos eventos. Continua sendo essa pessoa maravilhosa. E aqui eu já tenho que dizer em off que já passam de 60 obras. Ele até... Se é que já não estamos batendo aí numa 70. É um escritor profícuo, uma vasta produção, e hoje eu não sei onde ele não envereda no campo da intelectualidade. É um exemplo a ser seguido por outros mestres e doutores. Obrigado. Então fica aqui já o meu enorme agradecimento, imenso agradecimento, se dispor o seu tempo com todos os seus afazeres para vir participar deste programa, que tem exatamente por isso, quebrar aquela visão de que a ciência é algo ruim, de que é feito só para aqueles que vivem
em cubículos, em compartimentos fechados, em masmorras de marfim, quer dizer, abstraídos desse mundo real, como se as ideias efetivamente não nos movessem e, a partir disso, a construção de um novo mundo. Vocês que assistiram, estão assistindo, participem, deem o seu like, deixem seus comentários e apresentem sugestões e estamos abertos com isso até para que possamos enriquecer o nosso programa. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo interesse. Continuem estudando, continuem se aprofundando, continuem, porque é assim que vocês constroem e se constroem dentro de um mundo melhor. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Professor Dr. Adolfo Mamoru Nishiyama, e estejam conosco no próximo programa. Muito obrigado.